dia, estamos de volta com o XP Connection para falar sobre as carteiras semanais e também outros assuntos, certo, Ricardo Kim? Certo, Celso, bom dia pessoal. Isso aí falar da nossa carteira Top Picks, falar um pouco de estratégia, que é a nossa cabeça e um pouco dos papéis também, né? Acabou a safra de resultados ali, hoje teve pouca notícia, enfim, um fim de semana bem turbulento. De qualquer forma, antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Isso aí, foi uma semana turbulento, fim aí da divulgação de resultados, né? Agora olhar mais fundamentos mesmo, não ficar preso aí no curto prazo. Ver se acontece alguma coisa na política, né? Teve notícia da BVMF aí pagando, né, oferecendo R$39 por ação da CETIP. Aí pode até perguntar, né, ué, se estão falando R$39, por que tá R$39,30, R$39,40? Porque é o interesse da BVMF comprar a CETIP. Se o acionista de CETIP não aceitar, ou ele eleva ou ele desiste. Pode ter mais negociação, né? Então... E a gente sempre comentou aqui, para quem é mais interessante, né, para a BVMF é mais importante essa compra do que para a CETIP, porque a CETIP já está fazendo, né, o certificado de operações estruturadas, o COI, e a BVMF vem perdendo, né, o volume negociado, que é o 15,8% no terceiro TRI em relação ao ano passado. Só cresceu em estruturadas, justamente o segmento que a CETIP está entrando. Então, só tende a piorar, né, pro final do ano, dada a sazonalidade ali. A situação para a BVMF, o ativo subiu bem, com essa notícia a gente segue recomendando proteção. Em CETIP faz parte da nossa carteira recomendada a dividendos, que vai muito bem, né? Mas vamos falar de Top Pick, depois a gente tira as dúvidas, envia as dúvidas de vocês, a gente vai falar como é que estão nossas carteiras. Boa, então, como toda segunda-feira, a gente vai falar da carteira Top Picks, carteira comprada em ações, com trocas semanais. Falar um pouco de performance do que foi na semana passada. Na semana, a carteira Top Picks subiu 2,85%, enquanto o Ibov subiu apenas 1,26%. Então, a gente na semana abriu 1,6 pontos percentuais em cima do Ibov. Para falar dos destaques de papéis, começar aqui com a parte de exportação. Suzano subiu 10,7%, Fibra 7,7% e também Sul América subindo 6,5%. Tinha sofrido bastante na divulgação do resultado. O Celso vinha comentando que a gente não acreditava que tinha fundamento, então justamente o papel voltando bem. Sula 11, que tem 10% da nossa carteira. O restante dos papéis ficaram ali praticamente em linha com a performance do Ibov. No ano acumulado, a gente tem o Ibov está caindo 7,5% no ano e a nossa carteira cai 4,2%, então a gente 3,3 pontos percentuais acima do índice no acumulado, tá? Em termos de trocas, a gente não vai fazer nenhuma troca para essa semana, a gente acha que a carteira está bem ponderada ali, de acordo com a nossa cabeça. A gente tem maior exposição ali ao setor financeiro, com Itaúsa, a nossa maior posição, seguido de BB Seguridade, com 20%. A gente, com bastante posição no setor de seguros, né? BB Seguridade mais Sul América, a gente tem 30%, justamente para aproveitar esse juros num patamar mais alto. Compõe também a nossa estratégia aqui uma posição em exportação para aproveitar o dólar nesse patamar mais alto, com Suzano e Fibra. Suzano 10% e Fibra 7%. Então, assim, só para finalizar, a nossa carteira final para a semana Itaúsa 30%, BBSE 20%, Cielo 13%, Suzano, Croton e Sul América 10% cada, e Fibra finalizando com 7%. Foi Boa. Isso que aconteceu na semana, né? Boa. Vamos lá, pessoal, aqui falando da carteira. A carteira vem, tanto ela quanto, e principalmente a dividendos e a mensal, tirando uma diferença bem grande aí do índice. No semestre, a Boca quase de Jacaré abriu bem, né, em relação ao Ibovespa. A gente até participou de uma matéria no Estadão falando desse perfil de dividendos, né, o porquê que tem performado melhor, justamente porque a economia
numa tendência pior. Empresas mais maduras ali, com mais resiliência, tendem a performar melhor. Isso está se refletindo nas carteiras. A nossa melhor performance no ano é a carteira de dividendos, que realmente está performando muito bem. Mas para quem quiser dar uma lida ali na matéria do Estadão de hoje, falando de dividendos. Até o Ricardo Kim deu entrevista para o Estadão sobre isso, sobre dividendos. Vamos lá tirar dúvidas aqui, o pessoal perguntando sobre CEMIG, a gente olhou por alto o resultado do CEMIG, decepcionou um pouco na parte de EBITDA e também o lucro, acabou vindo um pouco abaixo das expectativas. Eles estão falando se não estão preocupados com possível aumento de inadimplência por conta do aumento, né, nas tarifas de energia. O lucro, né, o resultado acabou aumentando muito por conta do aumento das tarifas, né, aquilo que eu falei logo no início, isso aumentou as suas receitas. Isso pode ser não recorrente porque a gente aí, olhando para frente, acaba sendo desfavorável, tá? E a gente não vê aí, não permanece sem recomendar o ativo. A gente ainda acha que a interferência governamental tende a prejudicar o ativo e, como eu falei no início, a receita veio melhor, muito por conta dessas bandeiras tarifárias. Sobre Banco do Brasil, o pessoal perguntando, a gente não recomenda, a gente deve até fazer aqui algumas entrevistas com o RI, né, do Banco do Brasil, até questionando eles sobre o porquê eles estão tão descontados, né, em relação ao patrimônio, negociam a 60% do patrimônio, né, mas também entregam um retorno sobre patrimônio ali na casa de 14%, que seria a taxa Selic. Né, mas vale a pena conversar com eles, a gente não prefere no relativo Itaúsa e Itaú, né, que continua reportando bons resultados, e o motivo maior de preocupação no setor de bancos é a inadimplência, que tende a subir para todos, mas a gente não acredita que Itaú seja o mais conservador hoje. Até o ministro Levi estava reclamando disso, né, que os bancos não estão dando crédito, né, e algumas empresas estão tendo problema de capital de giro. O banco não vai dar crédito, não vai rolar crédito se ele está vendo que a inadimplência está aumentando, ele não vai aumentar o risco dele. Piorar o retorno, etc. Vou dar crédito aqui. Mas ele perde porque aí ele não renova, o cara não paga. Tudo bem, mas aí ele também não deixa uma bola de neve o cenário piorar para eles. Então, a gente no relativo ainda prefere, o Banco do Brasil é barato, mas acho que olhando o risco, retorno, a gente ainda prefere Itaúsa. Né? Se tivesse uma mudança de governo, alguma coisa assim, sim, poderia andar. Banco do Brasil seria uma das principais apostas aí. Mas como isso deve ficar, se vier a ocorrer no ano que vem, então a gente prefere ficar de fora. O Levi até falou de crédito, até um negócio meio controverso o discurso dele de falar de aumentar crédito nesse cenário, quer dizer, até respondendo ao SMP já aqui de que as expectativas de inflação não param de piorar sim, o Focus veio de novo, uma expectativa pior desse ano para o ano que vem também. Isso não pode, ele pergunta, né, isso não pode forçar o Banco Central a atuar na reunião do Copom na semana que vem, não acreditamos, por conta, né, aí você olha o PIB, né, agora chegou a 2% para o ano que vem, de recessão, a gente já trabalha com 2,5%, aquilo que eu falei, ano que vem tende a ser pior. As demissões, por exemplo, o setor de varejo, a gente falou sobre isso aqui, a Via Varejo, que é Ponto Frio e Casas Bahia, demitiu 11 mil profissionais esse ano, 6 mil foram no terceiro tri. Só que essas pessoas, elas saem, vão receber o seguro-desemprego, vão trabalhar na média 6 meses. Dependendo do prazo que elas estão trabalhando, recebem um pouco menos. Mas 6 meses. Então você está falando, se elas saírem no terceiro tri desse ano, vai ter até o início do segundo tri, final do primeiro, recebendo aí um salário, via seguro-desemprego. A situação vai piorar ainda mais. Então, elevar juros no atual cenário não teria essa necessidade porque tem um atraso. A gente pode até trazer aqui na quarta-feira, tem na apresentação que a gente faz de macro, esse é bem interessante, né? Os juros sobem, aí o PIB, o IBCBR, que seria uma proxy para o PIB, ele demora a cair. A taxa de juros sobe muito mais rápido para depois você cair o PIB. E agora já está acontecendo isso, né? Então, e tende a ser ano que vem, pode ser um ano pior do que esse ano, fora a base. Já tem um ano negativo esse ano. Ano que vem vindo negativo em cima da base já negativa desse ano, é pior ainda, né? Em termos práticos, realmente a gente, apesar de todo o discurso do BC deixando um pouquinho mais a porta aberta, por enquanto a gente não vê aumento de juros. Obviamente tem muita coisa para acontecer, né? Também a CID, se a CPMF não passar, deve pressionar a inflação. Então tem uma série de variáveis aí, mas por enquanto realmente pode ser um pouco precipitado ali aumentar juros. É o que o BC pelo menos
tem visto essa sinalização que a gente tem ali, por enquanto, no curtíssimo prazo, sem aumento de juros, né? O crédito no Brasil, 55% é banco público, 45% é banco privado, né? 80% bancos públicos não. Perturbador da paz. Belo nick. Um belo nick. O Flint está perguntando até que ponto a gente acha que tanto os atentados na França quanto a recessão confirmada no Japão podem influir no comportamento dos mercados de forma genérica. O que eu acho que pode acontecer, o que está acontecendo hoje, é petróleo para cima, né? Por mais, a grande pergunta que a gente estava se perguntando hoje, né? Quem é que compra petróleo do Estado Islâmico, né? Quer dizer, se Alguém isso tá comprando. banca eles, quem é que compra o petróleo deles, né? Hoje, os Estados Unidos, mais de 120 caminhões eles acertaram de petróleo, tem 300 caminhões, mais de 1.000 ali, e tudo do Estado Islâmico. É impressionante isso, a exploração ali na Síria. Mas petróleo para cima porque você afeta uma região que já é um barril de pólvora, isso poderia acontecer. Em relação à economia da zona do euro, o que eu acho que pode acontecer é até o quantitative easing, né, o Banco Central Europeu, antecipar esse quantitative easing, né, o QE, que é o incentivo, digamos assim, injetando mais dinheiro na economia, e é o que pode fazer o Japão. Então, sobe pelos motivos errados, das economias não estarem crescendo, mas você tem uma injeção de capital, e como os juros devem permanecer por um prazo mais longo, as pessoas, né, os investidores acabam tomando risco, porque o dinheiro se torna mais barato, e investir em renda fixa lá, nesse cenário, acaba sendo complicado. O petróleo está caindo, ele estava subindo de manhã, agora está caindo. Subindo. Eu não vi ele caindo antes da gente voltar, de vir para cá. Obrigado pela informação aí. Marlboro. Se o BC não puder subir os juros por causa da atividade fraca, corre-se o risco de inflação. No ano que vem, ficar acima do topo da meta. E aí, como fica? Você não faz nada e vê o que acontece? É o que ele falou, eles já jogaram para 2017, né? Ano que vem, provavelmente, vai estar ali 6,5 com 7, acima do topo da meta. Mas aí ele vai falar, estamos olhando a convergência da inflação para 2017. Perguntaram de Vale alguma coisa, né? Só comentaram de Vale aqui, acho que vale ressaltar, hoje tem teleconferência, a empresa vai, às 2 horas, né, a empresa vai falar um pouquinho do acidente ali da Samarco, entender um pouco melhor o que pode ser danos financeiros e também o que eles estão fazendo, porque realmente a mídia está bem em cima, enfim, não podia pensar de outra forma, diversas matérias ali, realmente o estrago foi grande, mas entender melhor qual que vai ser o impacto disso na Vale hoje, então, teleconferência. Falando do case, de novo, acho que só traz mais news flow negativo para o papel. A gente já não gostava de uma posição em Vale por conta da dinâmica global de oferta e demanda do minério, que deve continuar pressionando o preço da commodity. Então, junto a isso, esse news flow negativo, de novo, para quem tem, trocar parte da posição, a tela inteira, ou no mínimo fazer alguma proteção via derivativos, onde você protege, ainda participa de alguma eventual alta, apesar da gente não ver muito trigger para isso. Obrigado, Marlboro, aqui elogiando aqui, não perde um XP Connection, obrigado, mas obrigado aí pela ajuda, vocês também nos ajudam, porque a gente aqui não está online, né? Isso é importante aqui pra gente. Como eu falei, até Bicuda tinha falado isso, né, que uma expectativa do preço mundial, eu ainda acho que é para baixo. Por fundamento, o preço do petróleo é para baixo, com a Arábia Saudita ali produzindo 10 milhões de barris por dia, ela tem uma capacidade de até 12 milhões de barris. Outros países ali, a própria Venezuela também, falando para a Arábia Saudita reduzir a produção para o petróleo subir. Mas ela, né, a gente já discutiu isso, já falou até quando a gente fala de capital protegido, atrelado às ações da Tesla, né, que é a parte de carro elétrico, a Arábia Saudita está sentada numa reserva de mais de 250 bilhões de barris, a maior reserva do mundo. O valor do petróleo está agora, o petróleo vai para $1, ela passa a ter um valor muito menor. Então, pode acontecer até a substituição, vai ter, isso vai acontecer e veio para ficar. A discussão é em quanto tempo ela vai conseguir explorar aquela reserva. Mas só tem 40 anos de reserva. Pô, 40 anos o que vai mudar, né? Que imagina isso, 2055. Acho que assim, eles já estão vendo ali, tanto que um dos motivos aí que muita gente comenta deles não pararem em produção é justamente para inviabilizar outras fontes. Então eles já estão olhando isso, já sabem que
realmente, estruturalmente, toda a questão de energia está mudando, enfim, com essa questão de energia solar, carro elétrico, etc. Então, você sentado numa reserva gigante, melhor vender a um preço que está agora do que ficar sentado num negócio que não vai valer nada na frente, né? Talvez seja um pouco dessa ideia, e de quebra eles tentam viabilizar gás xisto, areias betuminosas do Canadá, tirar petróleo da areia, extremamente complicado. Produção, fiquei sem internet aqui, produção. Produção que puder me ajudar, que eu fiquei sem. Mas é um pouco desse racional mesmo. E, de novo, captação do capital protegido essa semana, pessoal, fiquem espertos. Boa. Algum investimento com rendimento mensal? Só bolsa não, rendimento mensal você tem ali. Tem até alguns CDBs que pagam, pelo contrário, né? A bolsa acaba sendo olhando só um mês, eu não recomendo um investimento, né? Você tem que olhar um prazo um pouco maior. Acontece um problema, né, a ação acaba sofrendo muito. Mas tem CDBs, tem debêntures incentivados com pagamentos até mensais, aí você pode receber. Os bancos normalmente, até o Bradesco principalmente, acaba pagando até um dividendo, se eu não me engano, é mensal também. Mas aí é uma discussão, se a ação cair, você acaba sofrendo em relação a isso. Mas olharia a renda fixa, Celso Ramos. Comenta em GGBR. GGBR está num setor que a gente não gosta, que é o setor de siderurgia. A gente viu nos últimos resultados o endividamento aumentando bastante ali das empresas, tanto que a holding, né, da GGBR até teve que fazer um aumento de capital, está em processo de fazer esse aumento de capital, justamente para reduzir a alavancagem. Falando especificamente de GGBR, uma coisa que a gente não gosta também é a governança, diversas questões ali na CVM dos minoritários brigando com os principais controladores ali da GGBR. Junto a isso, ela tem bastante exposição doméstica aqui à infraestrutura, que a gente sabe que tem uma desaceleração grande. Então, essa parte de mercado externo tende a não contrabalancear de forma total ali a piora do mercado doméstico. Então, enfim, tende a continuar ruim aqui. E também essa questão de governança corporativa que não dá para você mensurar o quanto de downside isso pode trazer, então ficar de fora de GGBR do setor siderúrgico. Isso. E aí perguntaram de Localiza, o Wilson aqui perguntando. Localiza é muito nosso receio, né? Quando as pessoas perguntam, acho que falei isso na semana passada, não lembro qual o programa, é o business model dela, né? Que é hoje, ela pega juros Selic mais uma taxa, né, pagando os seus credores. Ela compra automóveis, ela escolhe uma montadora para ser a grande vendedora de automóveis naquele ano. Ela utiliza o automóvel de 10 a 12 meses e vai vendê-lo. O problema é que aí já falaram, mas a venda de usados estaria bombando, tal, melhorou. Sim, não, isso eu não estou nem discutindo. O problema é a utilização desse automóvel que ela comprou, ela paga juros muito mais elevados. Além disso, as viagens, né, executivas, né, são maiores, a utilização é executiva do que para lazer, aluguel de automóveis no Brasil. E isso está diminuindo, a gente vê até aqui na XP o corte, olha, na hora de pedir passagem, qual o preço, tudo mais, tem que cortar custos, cortar gastos, e lazer também acaba também diminuindo. É um ativo excelente, muito bem gerido, mas o cenário acaba não ajudando. É o caso de real estate, né? Algumas empresas são extremamente bem geridas, lembrando ali que o Carlos Terepins, um dos principais acionistas e era o profissional, o diretor-presidente da Even, saiu e vendeu quase 6%, né, do total. A sinalização muito ruim. Né? Péssima, né? Não dá ainda não de dizer. Celso, esse novo nome para a Fazenda agrada ou é ruim para o mercado? Né, o Otaviano Canuto, não ouvi nada a respeito. Não sei se ele está falando do Meirelles, né? Falando do Meirelles. Mas o Meirelles o que seria positivo, o mercado leu como positivo, é um cara que tem um trâmite político, né? Que não vai fazer muita coisa diferente, né? Do que o Levi está fazendo. Apesar do Levi falar hoje sobre crédito, foi meio absurdo. Mas era um cara que tem trâmite político e o Lula, né, o ex-presidente ali apoiando. Né? Até porque o mercado também levou em conta a questão que ele teria carta branca ali. Não vai ser bem assim, né? Saíram diversas notícias de que
Porque ele queria, num primeiro momento, que trocasse ali Ministério do Planejamento, o presidente do BC e até os presidentes dos bancos públicos. E realmente não vai ser assim, até é difícil ver a Dilma fazendo isso e abrindo mão do Nelson Barbosa. Então, assim, esse otimismo realmente muito pontual ali. Até porque é muito incipiente ainda essa conversa do Meirelles. E, de novo, a cabeça dele não é tão diferente da do Levi, né? É isso aí. Teve uma pergunta aqui de educacionais, né? Bom dia, sobre os educacionais, já foi comentado, o Afa Souza? A gente não comentou ainda. Setor de educação, a gente tem uma exposição ainda que não tão grande em Kroton. Kroton é a nossa preferida. Eu acho que, de novo, você ter uma posição em educação, acho que para a gente só é viável Kroton, por conta da gestão, né? Você está num momento de retração econômica e mudança do setor, é onde a gente está no ativo com melhor gestão. Ela reportou um bom resultado ali, deve bater o guidance de 2015, então hoje a gente tem 10% da carteira, a gente não teria mais que isso no momento, mas tem boas perspectivas ali, principalmente porque vai continuar mostrando resiliência e o management muito bom, endividamento baixo também, forte geração de caixa. Eles já conseguiram recuperar aquela geração de caixa negativa com a mudança do FIES, impactou bastante capital de giro, mas agora eles, ao longo do tempo, voltando à normalidade, também venderam a Uniaselv, vai entrar um bom caixa agora. Então isso não é um problema tão grande para Kroton, tá? E, de novo, agora a gente comenta bastante aqui que é um bom momento de consolidação, as menores sofrendo bastante com essa retração econômica e dificuldade em capital de giro, etc. É bom para as grandes ali esse movimento, comprar empresas mais baratas e consolidar. A expertise da Kroton é muito grande nessa parte de captar sinergia. Eles estão fazendo um belo trabalho com a Anhanguera. É um pouco dessa nossa cabeça para Kroton e para o setor de educação. Isso. Thiago Mota perguntando como é que ele quer começar a investir, como começar, o que fazer. Ele falou que já preencheu aqui embaixo os dados, preencha aqui embaixo. Não é isso, produção? Preencha aqui embaixo, só vai entrar em contato com você, né? Abra sua conta na XP. A gente está batendo recordes de captação mensal. Eu tive visitar meu pai mora no interior de São Paulo. E aí, eu lembro que eu sempre falava com um amigo dele, fazendeiro, de café, tudo isso. Mas sempre foi aquele cara que, não, o negócio é investir na Caixa, Banco do Brasil. Aí todo feliz que tinha pego, já deve ter quase um ano, um CDB pagando 93% de CDI. O cara vendeu as sacas de café, botou lá um dinheiro, uma soma interessante. Eu sempre falei para ele, olha, você consegue 15, 16, 17% ao ano investindo lá na XP. Não, mas eu prefiro a Caixa, tudo mais. Tá bom. Aí eu fiz uma conta simples, o quanto ele estava perdendo por ano, por uma diferença de mais de praticamente 6% ao ano. Deixando dinheiro na mesa. Né? E pela soma o valor, quando eu falei para ele, ele falou assim, poxa, aí isso no sábado, tem como você vir aqui domingo? Eu falei, não, domingo eu vou embora. Mas eu preciso falar com você, porque eu falei, eu já tô te falando isso há um tempo. Aí você fala, porque as pessoas falam assim, 5% ao ano é pouco. Aí você fala, primeiro que não é pouco. Uhum. Segundo, quando você soma o valor investido, quanto que você deixa na mesa por ano, você fala, caramba. Não, e os bancos não têm isso, não é? O Itaú, o Bradesco, Caixa Econômica, o Brasil não tem isso, eles não vão pagar isso. Que seja pouco, né? O fato de você não gastar nada em mudar e deixar dinheiro na mesa, não importa se é pouco ou não, você está deixando de ganhar dinheiro. Isso aí no mercado financeiro não faz nenhum sentido, enfim, no mercado. Qualquer mercado, qualquer pessoa, óbvio, né? Não faz sentido você deixar de ganhar se você tem a oportunidade de fazer isso, teoricamente a custo zero, só trocando ali de custódia. É isso, é impressionante. Aí ele falou, eu preciso botar uma parte lá. E tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até 250 mil. A soma é elevada, você vai botar em vários, né? E aí você vai ver o prazo. São 3 anos, paga 18% ao ano, vai botar 160, 170 mil, para não ter aquele valor. E é garantido. Então, esse é o grande ponto. Tem que aproveitar. A população de mais baixa renda é que sofre nesse caso. Que a gente olha o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que basicamente é alimentos e transporte, esse sobe mais de 10%. Imagina a população de mais baixa renda. Eu lembro, eu cito sempre isso, quando eu vim morar em São Paulo,
Minha esposa veio em seguida com meus filhos, não se achava babá, não se achava empregada, era difícil, complicado, achava... Agora tá chovendo empregada e babá. Pô, eu conheço, tenho amigas, tenho isso, é todo mundo desempregado, esse é o cenário. Então, assim, para eles é o pior cenário, a renda está sendo corroída, eles estão consumindo menos, é normal, porque até o produto, eles tiveram acesso a um tipo de produto de alimentação que está tendo que cortar. Então, com esse cenário, tem que investir, não é consumir, o cenário é investir. E até pegando um gancho, o Chimbia estava perguntando, ó, tô recebendo 83% CDI no BB, né? Vale a pena, meu Deus do céu. Vale a pena mudar? Vale, né? Não. Na nossa plataforma a gente tem muito instrumento dando muito mais que isso com liquidez diária, projeção proteção do FGC, etc. Com certeza vale a pena, muita coisa para fazer ali. A nossa plataforma é bem intuitiva, você consegue comparar ali tanto Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, todas as performances ali, mas com certeza você consegue algo bem melhor que isso. Né? Não, é que dá, não é... É porque a gente não é monoproduto. O produto não é da XP, são de outros bancos que distribuem com a gente. Você tem Banco Original, você tem Pine, você tem Sofisa, você tem diversos bancos. Ah, mas o risco de crédito desse banco é pior do que tal. Sim, não estou discutindo, concordo. Só que você tem um FGC por detrás. Uhum. Então, esse é o melhor momento para você aproveitar juros mais altos. Você tem acesso ao home broker abrindo conta na XP, sim. Você vai ter acesso ao home broker da XP, sim. E aí, diversificar. Já o Chimbia falou, tem 250 mil? Diversifica, vai em 2 CDBs, sem estresse, gente. Vamos lá, o Luiz perguntando. É possível, uma pessoa perguntou até um pouco antes, o SMP, se o Banco Central teria que lutar com unhas e dentes para trazer a inflação no ano que vem para baixo da meta. Não, SMP ele está menos preocupado, ele está mais preocupado em arrecadar hoje, está preocupado mais com o fiscal. E outra, aquilo que eu falei, tem um lag da atuação monetária para depois você ver, a economia já está em frangalhos. E aí se pode comparar a Equatorial com a Tractebel se suas atividades não permitem. Não. Uma é distribuidora, outra é geradora. A Tractebel é geradora de energia controlada pela Suez. A Equatorial hoje é controlada pela Esquadra, né, seu principal acionista, com 15,7%. Uma gestora do Rio de Janeiro focada na distribuição de energia. Bem separado. BR-MOL, só vou comentar. É um ativo assim, eu gosto da gestão. Apesar de não ter... Né, o melhor portfólio de shoppings. Quem tem o melhor portfólio é a Multiplan. Mas é uma empresa, até vem subindo bem, aí bateu abaixo de R$10, já está 12. Esse mês principalmente vem subindo muito. Não é só curva de juros, eu acho, a gente discutiu isso aqui, que é um ativo que os gestores têm tudo para um dia vender esse ativo. E com até a compra, quando anunciou Hipermarcas vendendo algumas marcas dela, BR-MOS começou a andar muito, porque é um ativo que em algum momento, quem quiser entrar em shopping no Brasil, de uma maneira já grande, compraria a BR-Malls. É um ativo que eu acho interessante, só que eu vejo outros ativos olhando um cenário em relação risco-retorno em melhor situação. O Rock Trader perguntou de Qualicorp. Qualicorp, a gente comenta bastante aqui quanto ao operacional, indiscutivelmente é um belo operacional, enfim, geradora de caixa forte e um valuation realmente atrativo. Agora, o que preocupa a gente é que esse setor é extremamente regulado, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a parte de planos coletivos, pode ter bastante interferência nesse sentido, e também a questão de investigação, o fundador da empresa foi citado, nada foi comprovado, é verdade, mas você aumenta ali o grau de incerteza, por isso que a gente não tem Qualicorp, não gosta de um posicionamento por conta dessa questão de regulação. Agora, realmente, o operacional, e se você põe isso na conta em termos de valuation, bem barata a empresa, eu até dei uma olhada nos últimos resultados, ali deu uma recuperada, é bem verdade que o retorno, né, o ROIC da empresa vem caindo, mas ainda assim em patamares bem altos ali para a Qualicorp, mas de novo, a gente não gosta porque não dá para mensurar essa questão de regulação. Não, o Luiz está perguntando, uma boa pergunta, que tem muita gente tem dúvida, e aqui a gente vai tirar essa dúvida, Luiz, é uma excelente pergunta. Poderiam comentar sobre as debêntures incentivadas versus ações preferenciais? Ambas são compras de dívidas. Por essa razão, seria preferível optar por debêntures ou não há relação? Então, vamos lá. Ação, né? Quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa, você vira acionista da empresa, você está comprando o que a gente chama de equity. Quando você compra
debêntures incentivadas, se ela não for, ela é uma dívida, ela pode ser conversível em ações, mas digamos que não seja para a gente trabalhar aqui o seu cenário. Você vira credor. Você vira credor, O melhor cenário de uma empresa que está por um processo de, digamos assim, ou de falência, né, está indo para esse processo, é ser debenturista a ser acionista. Porque o acionista, ele é o último a receber, se é que ele vai receber. O debenturista, ele vem na frente. Outra coisa é a seguinte, digamos que, vamos falar de uma empresa estatal. A empresa estatal vem sofrendo, eu lembro das debêntures da Sabesp. O que é melhor ter? A empresa vem passando por um processo de estruturação, vem perdendo valor, um processo de quase quebra. É melhor ter as debêntures, é melhor ter dívida. Dívida dificilmente vai valer zero, só se a empresa quebrar. Só que o equity, a ação, vai valer 1 centavo. Enquanto que a dívida pode ter um valor. A Sabesp teve uma debênture incentivada que o pessoal falou assim, ficou com um prêmio absurdo, se eu não me engano era 12% mais IPCA. O pessoal começou a vender, a Sabesp vai quebrar, a Sabesp vai quebrar. Pô, se a Sabesp quebrar, a ação vale 1 centavo. Mas primeiro, a Sabesp não vai quebrar. Por quê? Primeiro, ela tem um monopólio que é o serviço essencial de água e esgoto. Aquilo tem um valor. Então, a dívida tem um valor, o equity pode valer 1 centavo e você faz um aumento de capital. Só que a dívida está ali valendo, você vai receber aquele valor, ou até às vezes chega com um prêmio maior ainda. Então, nesse caso, eu lembro que quando eu trabalhei com um tesoureiro, eu trabalhei numa gestora, a Opus, no Rio, ele falava, era o sinal de 2008, pô, não quero ter ação, o equity pode sofrer tal. Eu lembro que ele perguntava, como é que tá os bondes da Gerdau e estavam pagando uma taxa excelente em dólar. Aí ele falou, vende a ação, shortei a ação, eu vou comprar bonde, porque a ação vai continuar caindo e eu ainda ganho no bonde. Eu falei, pô, arriscado, mas foi uma situação, e isso que aconteceu, que primeiro que volta num cenário desse, primeiro a ação sofre. E a dívida está ali, você está recebendo sua taxa, porque a ação dificilmente vai quebrar, dependendo da empresa. Mas nesse caso, pegando uma estatal, Banco do Brasil, o cenário está ruim, ela estava pagando 8% em dólar, bondes lá fora. A ação pode ir para centavos? Pode. Mas a dívida é difícil, só se a empresa quebrar mesmo. Mas aí a ação já foi pro brejo. Não que você vai colocar todo o seu patrimônio nisso, mas é legal você sempre estar de olho, porque o risco-retorno muitas vezes é bem atrativo. Por exemplo, esse exemplo de Banco do Brasil lá fora, nos bonds. Você ganha uma taxa ao ano e mais fica posicionado em dólar para diversificar. Se tem muita coisa para fazer, realmente, obviamente tem que analisar se a empresa pode quebrar, alguma coisa nesse sentido. Mas é legal sempre estudar essa questão de risco-retorno, tudo tem preço, né? É isso aí. O Salvo está perguntando o que você enxerga em JBS que seguem short que o Bofa não enxerga. A gente não está short, Salvo, a gente só prefere não comprar. A gente acha que é muito mais um ativo para tradar do que qualquer outra coisa. A gente até acha que pode performar bem por conta de dólar, né? Sim, mas a gente short não, a gente só prefere não ter o ativo por conta de governança corporativa, dormir com esse ativo, acordar no dia, caramba, de madrugada aconteceu isso, envolvimento lava-jato e tudo mais, viu? A gente avisou, então é muito mais por isso. Se tivesse que ter uma ação no setor de frigorífico, a gente sempre fala aqui, em Minerva. O que a gente está short é Brasil Foods. Aí sim, a gente diminuiu, saiu de 71 para 54, aí a gente diminuiu menos, né? Eu não lembro agora. E aí a gente diminuiu a exposição, mas a gente permanece ainda short com 10% da nossa carteira short. Sobre Tesla, Bicuda, a gente vai entrar, o fundo é comprado, é um capital protegido comprado. É o que a gente gosta de destacar, gente, porque você comprar uma ação com proteção. Então, se der tudo errado, a ação vale 1 centavo daqui a 3 anos, você recebe no mínimo os 15 mil que você investiu de graça, de volta. O legal de capital protegido numa ação com maior risco porque eu sempre gosto de falar isso, porque uma ação com grande risco você tende a ter grande retorno, né? Isso. Então é risco-retorno. Só que quando é capital protegido, você elimina essa questão do grande risco e só fica com grande retorno, porque se de fato a empresa quebrar, você tem seu capital protegido, se a empresa performar muito bem, você tende a participar da alta. Então acho que vale a pena olhar, faz todo sentido um capital protegido numa ação mais arriscada aí, com mudança de tecnologia. A gente tá com esse produto essa semana, realmente a gente vai falar mais ao longo da semana, né? Isso, a Maitê deve passar por aqui para comentar um pouco mais do operacional, mas em termos de fundamento e racional estratégico da empresa é bem interessante. Porque até segunda-feira da semana que vem, então tem mais uma semana, sendo que sexta agora é feriado. Não deixem para o último dia, né, por conta disso.
Até vi agora aqui uma frase interessante, concordo plenamente. O Warren Buffett falando que não irá vender nada por conta dos atentados em Paris. O pânico é o pior cenário. Aqui é o Rubem perguntando. Excelente pergunta. Não entendo quando você fala para comprar bonds, né? Bônus aí, seria o caso, lá fora que paga uma taxa em dólar. Tem como fazer isso para XP? Sim, Rubem, tem. Para você abrir uma conta, a gente tem escritório em Nova York, em Miami. Tem mais de 30 pessoas assessorando, a gente está abrindo contas e mais contas por lá. O mínimo para abertura de conta são $100 mil. Você transfere o dinheiro para lá. Esse dinheiro, você pode ainda pegar um financiamento. A última vez que eu vi estava 3% em dólar. Você só pode pegar, óbvio, eu tenho $100 mil, você pode pegar um financiamento de $100 mil também. Você compra um bonde, estava negociando um bonde do Banco do Brasil 8% em dólar ao ano. Tinha um que era 15%, mas esse era conversível em ações. Aí você tem esse risco. Mas existem. Então você pode sacar dinheiro lá sem pagar o IOF, tá? Um cartão de débito. Tem diversos aí. Diversifica investimento. Pô, diversifica investimento. Tem um cenário bastante interessante. A gente não ia falar sobre isso se não tivesse esse cenário aí positivo, né, de diversificar, a gente fala isso. Ah, mas o CDB, o Selic tem de andar mais do que o dólar. Concordo, mas um percentual do seu investimento, você abrindo lá fora, você continua, imagina você aplicar em 8% em dólar. Você se beneficia. Ah, se o dólar cair. Sim, gente, é um hedge. Por que as empresas, a JBS foi uma, ela ganhou dinheiro no hedge, ela especulou com $1. A Ambev faz hedge porque ela compra arroz, milho, alumínio, açúcar. E aí tudo é atrelado, são commodities atrelado ao dólar. Ah, mas às vezes ela perde dinheiro com isso. Porque não é para ganhar ou perder, é para minimizar a perda se por acaso subir muito, porque ela tem que pegar isso para comprar a matéria-prima para ela. Então, tem que partir para esse mesmo cenário. Dá uma desgringolada aqui no país, um problema mais sério, o dólar dispara, vai dizer, pô, eles avisaram, tal. Não é esse cenário que a gente trabalha, mas diversificaria, dependendo do seu perfil, de 5% a 10%, sim. Os países que a gente tem escritório, infelizmente, só Estados Unidos e aqui por enquanto. No Brasil, por enquanto, né? Mas a gente atende a América Latina, estão chegando uns investidores aqui essa semana da América Latina para a gente conversar, mas a gente acaba atendendo também a Europa, obviamente só não tem um escritório por lá, por enquanto tem que cortar custo e não abrir em outros lugares. Estão perguntando aqui que instrumentos a gente utiliza para tornar o capital protegido ou a própria empresa oferece. Na verdade, a gente que faz. Basicamente, assim, de um jeito simples, você tem a renda fixa e com a rentabilidade da renda fixa você usa ela para comprar a ação via derivativos, né? Você fica exposto à ação, você não compra ação, você compra derivativos ali. No caso, uma opção de compra, uma call, é mais ou menos isso. É sempre aliar a parte de renda fixa com renda variável via derivativos. É um pouco dessa a ideia de uma forma mais simples. O Bicu está perguntando sobre a rentabilidade do fundo. Eu acho que ele quis dizer se tem limite. Não tem limite. Se subir 600%, o cliente leva 600%. Se cair 98%, o cliente não perde nada. É isso aí. Sobre o Locamérica, a gente até nem olha pela liquidez, mas entra no mesmo caso de Localiza, né? E como tem uma liquidez pior, a gestão até do Localiza é um pouco melhor, mas a gente não olha no detalhe, tá? E os juros do Tesouro abaixaram no IPCA. Do Tesouro abaixaram no IPCA abaixo de 7, será que sobe novamente? E foi por demanda também, né, Marcão? Mas pode andar, mas deu uma baita oportunidade. Você teve NTNB dando uma 50, dando uma mega oportunidade. Difícil dizer se vai voltar essa oportunidade de novo, mas tem que ficar de olho, por isso que a gente fala. Tem que ter liquidez para comprar bons produtos e na nossa prateleira a gente tem isso. Tem outros ali, debêntures incentivados, pagando IPCA mais uma taxa interessante. Como faço para comprar XPI, ON, né? O Nós está perguntando. A empresa é fechada. Né, a XP só tem participação, tem 2 fundos, né, de private equities. Um é a Atix, que entrou em 2010, né, é um fundo de private equity da Inglaterra. Hoje ela tem na casa de 10%. Você tem a General Atlantic, que entrou em 2012, a GA, e aí ela tem 30% da XP. Tá? É um fundo também de private equity norte-americano, ele acabou comprando 10%, que era de participação, que ela tinha 20% a Atix, eles compraram 10% deles e 20% da própria XP,
e também ajudam a investir, a discutir estratégia de crescimento, o que fazer, tudo isso, eles têm experiência nisso. A GE, inclusive, é sócia da BVMF e nos ajuda nesse sentido, né? Mas hoje só tem aí os investidores da XP, são seus funcionários, né, sócios da XP, acabam tendo a participação na companhia devido a toda essa meritocracia, tá ok? O Du está perguntando, mas a dúvida é no caso da Tesla, por que ao utilizar derivativos a rentabilidade também diminui? Não diminui. Não. Nesse caso, não. Às vezes sim, mas nesse caso conseguiu extremamente interessante. Você recebe exatamente a performance da ação, então nada de redução de rentabilidade aí via derivativos. Isso, vou responder mais duas perguntas aqui, que o tempo mais do que estourou. SMP falando de Itaú, sim, o mercado está preocupado com inadimplência. O que eles estão fazendo? Reduzindo o empréstimo, não rolando, ou rolando a taxas bem mais altas. Para reduzir a inadimplência, você dá menos crédito. É isso que os bancos privados estão fazendo. O casamento Bovespa-CETIP faz todo sentido, é melhor para CETIP, e aí o mercado já trabalha com o BVMF podendo pagar mais do que os R$ 39,00. Por que CETIP vai vender, né, a participação dela e seus acionistas terem uma participação menor na nova companhia, dado que o mercado considera como uma melhor gestão e governança CETIP a BVMF. Então, a gente fala que prefere proteção em BVMF e em CETIP tende a continuar andando, acho que faz todo sentido. E seguradoras, Itaúsa ou BB Seguridade, não, a Itaúsa não é seguradora, Bicuda, Itaúsa é uma holding. E aí 96% do valor de mercado de Itaúsa é Itaú. Então, quando você está comparando Itaúsa é Itaú. BB Seguridade é uma seguradora. Você vai ter que comparar a BB Seguridade com Sul América e Porto Seguro. Então é diferente, mas teria as duas. Sobre Bradesco, o Bradesco está fazendo aumento de capital a R$ 19,20. A ação deve estar sobe menos do que Itaú. Itaú, a gente já vem falando sobre isso, continua preferindo Itaú e Itaúsa. Depois, talvez, do aumento de capital, pode ser interessante entrar em Bradesco, até porque o aumento de capital é R$19,20, se eu fosse acionista, entraria no aumento, o papel está R$21,50, R$19,20, acaba sendo uma oportunidade sim. Provavelmente esse aumento é por conta da compra do HSBC. E tem mais sinergias para serem capturadas, fusão Croton e Anhanguera? Ainda tem mais espaço, a Croton está fazendo um belo trabalho aí, a gente já viu isso em termos de margem, mas deve continuar e de novo devem bater o guidance de 2015 a Croton. É isso, senhores, mais do que estouramos o tempo aqui em 5 minutos, obrigado pela audiência e paciência de vocês, a gente volta com o XP Connection na quarta-feira, um grande abraço. Valeu pessoal, até a próxima.